Eu tenho amigos desde a minha infância, mas nunca imaginei que eles pudessem me induzir a cometer este grande erro. Ok. Estamos no julgamento. Depois da sua explanação, eu posso deduzir que você é que cometeu este erro. Ok. Há um fenômeno que ocorreu há 2, 3 anos atrás, ocorreu de forma repetida e hoje está a ocorrer quase o mesmo fenômeno. Então, por analogia, porque há essa semelhança do que ocorreu há 2, 3 anos atrás e está a ocorrer quase o mesmo fenômeno, então, por analogia, posso concluir que teremos os mesmos resultados. Essas são frases que usamos no nosso cotidiano e que elas representam a nossa capacidade humana de se expressar ou de expressar o nosso conhecimento, tirando conclusões sobre uma verdade que talvez não conhecíamos. E nós devemos saber que a gente faz isso de forma natural. E o nosso cérebro tenta buscar e identificar padrões quase todo o tempo. Este é o assunto que nós vamos abordar aqui no canal. O que, afinal de contas, é indução? O que é dedução? O que é analogia? Quando usar a indução? Quando usar o termo dedução? E quando usar a analogia? Então vamos ao vídeo. Bem-vindos ao canal V Compartilha. Hoje vamos falar das inferências mediatas. Vamos falar dos raciocínios, vamos falar dos argumentos. Isso tudo é semelhante. O raciocínio, nós já aprendemos que é aquela operação mental que nos faz chegar a uma verdade desconhecida, partindo de uma ou várias verdades antes conhecidas. Então, tradicionalmente, as inferências imediatas, ou raciocínios, como queiram, dividem-se em 3 grupos: dedutivos, indutivos, ou então raciocínios por analogia. O que eu vou tentar fazer aqui é caracterizar cada aspecto, caracterizar a dedução, caracterizar a indução, caracterizar a analogia. Vamos à dedução. A dedução sai do geral para o particular e é uma inferência em que de uma ou mais premissas que nós considerarmos como verdadeiras vão tirar uma conclusão também necessariamente verdadeira. Então, a experiência também aqui não faz falta, não tem nenhuma relevância, não é? Então, se aceitarmos a verdade das premissas, seremos obrigados a aceitar a veracidade da conclusão. Tendo como um exemplo muito rápido, vamos considerar que os moçambicanos são humildes. Tomamos isso como verdadeiro. Mas também vamos tomar como verdadeiro que os maputenses são moçambicanos. E sabemos disso. Então, qual é a conclusão? É que os maputenses são humildes. Como podemos ver, se aceitarmos a verdade das premissas, seremos obrigados a aceitar a verdade da conclusão. Agora, quando é que podemos usar a dedução? Quando usar a dedução? Ora, a dedução é uma ferramenta que se utiliza muito mais para gerar provas. Vamos lá criar um exemplo aqui. A minha impressão digital do Vasco, eu, professor Vasco, estava numa arma, ok? Estava numa arma. E essa arma foi usada no crime. Aí vai-se deduzir que o Vasco cometeu o crime, ok? Vai-se deduzir que o Vasco cometeu o crime. Por quê? Porque torna-se como verdadeiro que as minhas impressões digitais estavam na arma, mas também é verdade que essa mesma arma foi usada no crime. Então, a conclusão terá que ser verdadeira necessariamente que o Vasco, eu, que estou a falar, terei cometido o crime. Então, daqui podemos perceber que a argumentação dedutiva é mais forte nesse aspecto. Em vez de dizer que não, o Vasco e a vítima, a pessoa, né, que supostamente terei atirado nela, ficavam sempre a discutir. Então você pode tirar a conclusão que não, o Vasco deve ter cometido o crime.
Você está a dizer deve ter cometido o crime. Você não está a ter certeza que vais cometer o crime. É uma probabilidade que você está a tirar. Mas veja a análise que foi feita. É que pegaram na arma e descobriram que na arma estão lá as impressões digitais do Vasco. É a segunda, é a primeira premissa. E depois a outra premissa, e depois a primeira é verdadeira, não é? Porque realmente as impressões ficaram lá. Depois essa mesma arma em que estão lá as impressões do Vasco foi usado para o crime, para assassinar o tal indivíduo. É a segunda, que também é verdadeira. Então aqui vai se deduzir que realmente o Vasco cometeu esse crime. Então não vai aqui a criar-se aqui proposições hipotéticas. Porque Vasco ficava a discutir com ele, então possivelmente ele que terá assassinado. Porque posso ter discutido com a pessoa e não ter assassinado a pessoa. E talvez ter entrado alguém se aproveitar desta discussão enquanto também estava em problemas com outra pessoa e ter se aproveitado da ocasião para poder assassinar o indivíduo. Então a dedução é muito útil porque nos ajuda a gerar provas. Então vamos à indução. Como nós vimos, na dedução saímos do geral para o particular. Aqui acontece o contrário. Aqui vamos sair do particular para o geral. Ou seja, a indução vai ser aquela operação mental que vai dos fatos particulares para uma proposição geral, ou então para uma lei. Esta é a primeira diferença. A segunda diferença é, enquanto na dedução, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente deve ser verdadeira. Aqui na indução já não. Enquanto as premissas são verdadeiras, a conclusão não pode ser necessariamente verdadeira, mas sim provavelmente verdadeira. Então pode ver que nós temos uma probabilidade da conclusão de ser verdadeira, mas não pode ser necessariamente verdadeira. E outra diferença também, enquanto dissemos que na dedução a experiência não conta, não interessa, não desempenha nenhum papel, aqui vamos descobrir que a indução é um raciocínio de base experimental. Então quer dizer que nós vamos experimentar uma série de casos, não é? Que vão nos fazer chegar a uma determinada conclusão, ok? E essa série de casos até podem ser casos verdadeiros, que nós podemos dizer que é verdade, mas a conclusão não vai ser necessariamente verdadeira. Vai ser uma probabilidade de ser verdadeira. Então vamos ver possíveis exemplos. Você vai à praia e vê cisnes brancos. Por exemplo, você vai à Costa do Sol, na praia da Costa do Sol, e você vê cisnes brancos. Depois sai, vai para Xai-Xai, vê cisnes brancos. Vai para Cabo Delgado, vê cisnes brancos. Pronto, tu viajas para a África do Sul, Durban, por exemplo, e você depara-se com cisnes brancos. Vai para a Alemanha, mesma coisa, cisnes brancos. A conclusão que você vai tirar é que todos os cisnes são brancos. Só que para o seu azar, você nunca foi à China, ou nunca foi a Singapura, ou esses países asiáticos. E quando lá chegar, você vai descobrir que talvez tenha cisnes esverdeados ou castanhos. Então podemos ver a partir daí que as premissas são verdadeiras, porque você experimentou isso. É por isso que nós dissemos que na dedução não há experimento, mas na indução há. Quer dizer que você experimentou casos particulares dos cisnes. Cisnes brancos na Costa do Sol, não é? Cisnes brancos em Xai-Xai, cisnes brancos em Cabo Delgado, cisnes brancos em Durban, cisnes brancos na Alemanha. E você acabou concluindo que todos os cisnes são brancos. São cisnes que você deparou-se com eles. Não são cisnes de todo mundo, porque você ainda não foi, por exemplo, para a China ou para todo mundo para você concluir que os cisnes são brancos. Mas você tirou uma conclusão provável, segundo que essa conclusão teve fundamento dos seus experimentos. Você experimentou esses cisnes em todos os locais onde você conseguiu visitar e tirou uma conclusão que os cisnes são brancos. Mas isso é uma probabilidade, é uma conclusão provável, não é? De todos os cisnes do mundo serem brancos. E você vai descobrir que nem talvez todos os cisnes são brancos. Porque quando chegar lá no outro sítio, você vai encontrar talvez cisnes com uma cor diferente do branco. Outro exemplo que posso dar da indução é, vamos lá, inventei um exemplo de teres uma criança em casa.
a criança brinca, mas sempre que passar da sala, por causa do desnível, não é? Da sala, a criança tem hábito de cair. E é uma criança, talvez, dos seus 8 anos, que já devia ter esse cuidado, mas não tem. Então, quando passa da sala, naquele desnível, ela sempre tropeça e cai. Sempre tropeça e cai, sempre tropeça e cai. Estamos em quarentena, recebes um seu sobrinho, quando passa da sala, ou seja, antes de passar da sala, quando tu olhas o menino a vir em direção àquele lugar, você fica assustado porque pensa que a criança vai sair. Isso é uma probabilidade. Você não tem certeza que a criança vai cair, porque essa criança que está ali pode ter um pouco mais de cuidado, não é? Em relação a esta criança que talvez é dona da casa ou é o seu filho. Então, essa criança pode... Então, é uma probabilidade, é uma indução. Isso te induz, não é? A concluir isso, que a criança vai cair, mas pode não cair, dependendo dos cuidados que essa criança pode ter em relação aos cuidados que a sua criança tem. Então, é uma indução, é uma probabilidade. Isso chama-se indução. Então, as premissas são verdadeiras. Por quê? Porque a criança realmente caía, essa daqui de casa. Mas não devemos concluir com certeza que essa nova criança que está aqui em casa irá cair porque a minha criança caiu. Então, isso chama-se indução. As premissas podem ser verdadeiras, mas a conclusão não será necessariamente verdadeira, mas provavelmente verdadeira. Por quê? Porque a criança também, essa nova, pode cair, mas pode também não cair. Então, não se pode ter aqui uma certeza sobre esta caída ou não caída. Não se deve ter certeza da conclusão. Então, vamos à analogia. A analogia sai do particular para o particular. Ou seja, é aquela operação de estabelecer uma relação entre coisas, em virtude de haver uma relação de semelhança entre essas mesmas coisas. Em outras palavras, estamos a dizer que é a gente inferir de uma verdade particular outra verdade também, que vai ser particular por semelhança, não é? Por semelhança. E aqui devemos ter cuidado para que a nossa analogia ganhe consistência, não é? Ganhe consistência. Primeiro porque a comparação deve cingir-se aos elementos reais e relevantes, e não aos elementos pensados, imaginários, hipotéticos, não. Devem ser elementos reais e relevantes. Não é para a gente imaginar um fenômeno, não. Mas devemos vivenciar um determinado fenômeno. Também devemos também saber que quanto maior for o número de elementos, não é, a serem comparados, mais validade terá uma determinada analogia. E a outra regra é que as diferenças desses elementos a serem comparados não devem ser muito diferentes. Não devem ser muito diferentes. Eu gosto de dar um exemplo seguinte. Se há 2 dias atrás, às 11 horas ou 12 horas, escureceu, depois choveu, e no dia seguinte, à mesma hora, escureceu, depois choveu, então hoje está a escurecer, são 11 horas, está a escurecer, então quer dizer que a probabilidade é maior de chover. Olha, aqui as conclusões que se tiram são mais ou menos prováveis. Por isso que a analogia não oferece nenhuma segurança. Mas nós, para tirarmos as conclusões, dependemos das semelhanças dos elementos ou dos fenômenos que ocorreram. Então, se ocorreu aquele fenômeno, nós agora, por exemplo, temos o hábito, olha, não compra este carro porque o tal fulano comprou este e depois o meu tio também comprou o mesmo carro e deu berro. Estragou-se 2, 3 meses, teve o problema X. 2, 3 meses o carro do meu tio também teve o mesmo problema. Então, porque houve uma semelhança de problemas, a gente conclui, não é? Conclui que esse carro tem o mesmo problema. Por isso, não posso comprar porque 2, 3 meses vai também estragar-se o carro. Ou também vai ter o mesmo problema. Então, a analogia depende das semelhanças, depende dos fenômenos que ocorrem. E os fenômenos devem ser reais. Não devem ser fenômenos pensados. Não devem ser fenômenos hipotéticos, imaginários, não. Devem ser fenômenos reais e que não devem ser hipotéticos.
Os fenômenos devem ocorrer, nós devemos observar e devemos ter essa capacidade de comparar e deve haver uma semelhança. As diferenças não devem ser maiores, porque vão pôr em causa a própria analogia. Esta foi a aula de hoje. Muito obrigado por ter estado aqui. Tchau.